A palavra do Senhor Deus, segundo o evangelista Mateus, no seu capítulo 5, versículo 21, nos diz: Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. No contexto judaico daquela época, as pessoas entendiam que, estando cumprindo a lei e os profetas, a pessoa estava em dia com Deus. Assim, uma pessoa sendo descendente de Abraão e cumprindo as leis e os profetas, a sua vida estava resolvida diante de Deus, ele estava cumprindo as suas obrigações. Nós podemos ver aquele homem que sobe ao templo para orar, e ele orava de si para si, e ele entendia que a sua vida com Deus estava tranquilo, porque ele jejuava, ele dava o dízimo de tudo que recebia, a sua vida estava tranquila. Outro homem chega para Jesus, rico, e diz: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus cita para ele os mandamentos, ele concorda, ele sabe que aquilo ele guarda desde criança, e Jesus diz para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele fica triste. A gente percebe aqui que eles entendiam que a situação deles com Deus dependia do cumprimento da lei. Aí Jesus vem ensinar o espírito da lei, o que é o princípio. Veja só, aquele que odeia o seu irmão será culpado. Não só aquele que matar, mas aquele que odeia o seu irmão será réu do mesmo julgamento. Aquela pessoa que olha para uma mulher com um olhar impuro, no seu coração já cometeu adultério com ela. O que Jesus está dizendo é que o pecado não está na atitude, mas no desejo, no intento, na intenção. O pecado não está aqui na atitude, mas o pecado está aqui, está no coração. Portanto, quando a gente olha uma situação de xingamento, insulto, briga, uma confusão, a gente pode entender que o pecado não está naquilo ali, mas no que antecedeu. O pecado, ele aconteceu antes no coração e na cabeça das pessoas. Quando a gente olha para a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, nos diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Portanto, a gente vê aqui que o pecado não está lá na atitude, mas ele está cá no intento, na intenção, no desejo. Dessa forma, o que nós pensamos, sentimos, desejamos, não é uma coisa insignificante. É uma coisa para se considerar, para ponderar, porque o pecado está na intenção. É verdade que muitas pessoas se ofendem se for chamadas de pecadores, mas diz a Bíblia que todos pecaram e por causa disso carecem da glória de Deus. Mas a pessoa que entende que não é pecadora, ela está entendendo assim porque ela poderia dizer: eu não tenho essa atitude, eu não tenho aquela atitude, eu não faço tal ato, eu não faço tal ato. Mas o pecado não está na atitude, no ato necessariamente, mas ele acontece antes. E Deus conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, porque diz a palavra de Deus que a própria palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim, Deus sabe o que se passa aqui dentro, Deus sabe o que se passa aqui dentro, sabe que o nosso pecado está instalado aqui. Nós temos, na verdade, que pedir pela misericórdia de Deus, porque Deus nos olha através do sacrifício de Jesus na cruz. Aquele sacrifício de Jesus é que nos torna em aliança com Deus. É pelo sacrifício de Jesus na cruz que nós não somos condenados, diz a palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim, nós podemos ser justificados, porque diz a palavra de Deus que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça.
deste pecado instalado, que é pela misericórdia dele que nós somos curados, pela misericórdia dele que nós não somos consumidos, como nos diz a palavra de Deus. Roguemos, portanto, pela misericórdia de Deus, porque pecadores somos, todos pecaram, e por causa disso carecem da glória de Deus. Roguemos ao Senhor Deus que tenha misericórdia de nós. Que Deus a todos nos abençoe.